Fala pessoal, mais um Dois Controles Podcast chegando na área. Eu sou o Agostinho e aqui quem é que tá na bateria aqui do meu lado? Numa onda, hein? Tá numa onda o cara. 2L. É isso. Gostou? Como é que você tá? Efeito. Efeitos aqui. Tô bem, cara. Tô bem, raspei minha cabeça, fiz a minha barba. Tá bonito. Então, tô possivelmente me adaptando aí para conviver com pessoas, né? E é isso. Quer dizer, o que cara? eu tô falando? Quer dizer, cara? Começou o Dois Controles Podcast. É tá? isso. O senso comum da cultura pop, sempre. Discutiremos sempre o senso comum da cultura pop. E, Agostinho, hoje estamos recebendo um convidado novo. Aí o sim. Nosso semi-especialista. Melhor. Não quer ser chamado, não é, quer semi. Quase. Carlos, seja bem-vindo aí, cara. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo dos controles. Vim trazer o senso comum. Ah, tá. Então... É isso. É isso. E, Agostinho, por que a gente trouxe o Carlos aqui? Fala aí. Cara, então, decidimos falar sobre a 7ª temporada de Black Mirror, que saiu agora recentemente, e o Carlos é o nosso semi-especialista aí, porque ele tem um conhecimento muito vasto na série, comparado com a gente. Tá ok, Carlos? Vou te dar essa moral. Porque a gente não sabe nada, a gente não viu porra nenhuma, entendeu? E o Carlos, ele já viu todas as temporadas, ele inclusive me deu dicas de alguns episódios para ver que me alimentariam para a 7ª temporada, então trouxemos o Carlinhos aí para falar sobre Black Mirror, meu amigo. 7ª temporada. Lembrando que a gente vai comentar sobre a 7ª temporada e, se sobrar tempo, e conhecimento, falaremos também sobre os episódios das temporadas passadas. É verdade. Tá? É verdade. Então, olha só, para você que quer conferir Black Mirror, esse episódio vai estar cheio de spoiler para você. Sim, é verdade. Tá? Então, é assim, a gente recomenda. Se você não se importa, pode dar play. Ou se você se importa, você dá um pause aqui, vai lá assistir a série e depois volta aqui para ouvir a gente. Boa. Beleza? Vamos prosseguir agora? Vamos lá. Black Mirror na área. Olha só, vamos começar logo o primeiro episódio, que eu acho que é um dos melhores da temporada. Concordo, hein? Né? Concordo. É raro a gente concordar aqui, hein, Carlos? Concordo. Você concorda também? Também gostou dele, do primeiro? Concordo. Super concordo. Como é que é o nome do episódio, Carlos? Eu não... Pessoas comuns. Né? O Pessoas Comuns, ele traz a vida de um casal. E lembrando que Black Mirror é sempre uma realidade futurística paralela, eu não sei, fictícia. Eu não sei, eu tô até com medo de dizer que é fictícia, porque pode chegar a algum ponto que a gente realmente passe por isso. A gente tá aí pra caramba. No Pessoas Comuns, então? A gente já tá no Pessoas Comuns há muito tempo. É verdade. O Pessoas Comuns mas ele mostra, né, a vida de um casal e mostra uma determinada tecnologia surgindo após a doença de uma mulher do casal que leva ela à morte, né? Sim. E aí tem toda a apresentação da tecnologia para não deixar ela morrer. Né? Sim. Antes da gente falar o que foi essa tecnologia para os ouvintes aqui, Carlos, quero saber o que tu achou dessa ideia, assim, a ideia, se tu achou bem construída, se tu achou... Pô, irmão, eu não sei se eu... tenho opiniões polêmicas sobre esses episódios que ajudam pessoas a não morrerem em Black Mirror. Eu já até disse isso pro caralho. Eu tenho. Mas qual é? Já vamos abrir aqui com uma opinião impopular. Primeira opinião, assim, esse episódio ele me trouxe uma sensação boa de Black Mirror tá voltando. Isso daí já começou bom. Sim. E essa sensação acontece muito ali nesse episódio especificamente. Então, sobre a tecnologia, eu não curto a ideia não, cara. Se for pra trazer isso pra vida real, eu não curto muito não. O Carlos agora, o bagulho dele é morrer, tá ligado? Eu queria morrer, gente. Que isso, caralho? Essa é a minha opinião popular. Caraca! A vida é finita, né? Já diria o filósofo. Eu
eu vou avançar nessa opinião durante o decorrer. Se a gente falar mais sobre esse episódio aí, eu vou avançar nessa opinião e vou trazer meu ponto de vista sobre isso. Eu quero saber mais da tua opinião. Por que eu fiquei bastante curioso, cara. Por que, assim, você é contra a imortalidade? Vou trazer aqui um link já com outra temporada aqui, abrindo o episódio, tá? Vambora. Um link muito forte dessa sensação que esse episódio causa, com a sensação que o San Junipero causa também. Não sei se os amigos viram. Que é, inclusive, o hotel, talvez, a pousada, que o casal do Pessoas Comuns vai celebrar o seu ano de casamento, namoro, não lembro direito. Existe um easter egg aí, né, que a pousada se chama Junipero, que é um link com o episódio San Junipero, que é uma realidade paralela para onde as pessoas vão quando elas morrem. E elas ficam ali como se você fizesse um upload da pessoa e ela fica viva numa não faz de conta, numa realidade virtual. Sim. E essa sensação, ela me traz um mal-estar. Quando você acha que é uma felicidade eterna, me causa uma sensação de prisão, sabe? Você não vive uma vida. Na verdade, você emula uma vida e essa sensação, pra mim, não é boa, que eu acho que, vamos morrer, né, gente? Vamos descansar, essa tecnologia não achei legal, não. Dependendo da realidade, até melhor, né? Exatamente. Tu lembra lá do Cypher, no Matrix, que ele escolhe a pílula lá pra comer a carne falsa, tá ligado? O Carlos não tomaria... Eu nunca sei, é a pílula azul, né? Que te leva pra fantasia, não é isso? É azul. O Carlos tomaria a pílula vermelha, tá ligado? E já eu gostaria da mentira mesmo, não tô nem aí, tá ligado? Eu tenho algumas dúvidas se o que a gente tá aqui é realmente uma realidade, entendeu? Acho que o Carlos, ele valoriza demais essa possível realidade que estamos aqui. Talvez eu acho que eu já estou preso. E aí? Mas... Hoje vamos longe, hein, meus amigos. Hoje nós vamos longe. Sabe uma coisa que eu gostei muito do primeiro episódio, pessoal? Eu acho que ele falou justamente o que o Dozeli estava dizendo, né? Ele pode falar de um futuro muito distante, mas ele também tem essa capacidade de lidar com uma coisa não tão distante, né? Alguns temas que eu acho que são muito atuais, que esse primeiro episódio trouxe, que eu também acho que é um dos meus favoritos dessa temporada. Que, cara, até que ponto a gente vai para ganhar dinheiro pela internet, né? Isso aí, galera que divulga não, né? Galera que não é blogueiro, né? Tá me faltando os influenciadores, né? Até que ponto os influenciadores podem ir para ganhar dinheiro, a própria stream, né? Que a gente aqui gosta muito de Twitch. Tu assiste Twitch, Carlos? Não. Já assistiu mais que você me falou, né? Já. Então, mas na Twitch tem essas coisas também, né? De alguns desafios, algumas brincadeiras pra galera ir dando donate. Então, cara, acho essa temática bem atual. Outra parada que eu achei muito atual também foi dentro do... Pô, é muito escroto, cara, muito escroto. Dentro da tecnologia lá, né, que o casal adota pra mulher continuar viva. Cara, dá um mês depois... o teu plano agora tem um plano premium que é bem melhor, tá ligado? Pô, isso aí é muito... Tô assinando o Premium 2 meses depois, o Premium é uma merda, cara. É o Spotify, cara. Tá ligado? Sei lá... Pô, a mulher transando, ela manda um ad no meio da relação, cara. Nossa, cara. Muito escroto, tá ligado? Então, assim, essas duas temáticas, né, me pegaram muito, sabe? Foi o que eu acho que, assim, é uma série que vira e mexe, tem episódios muito futuristas, né, com tecnologias absurdas. E, cara, pra mim, a absurda desse episódio é o que você trouxe, o 2L, que é o fato de estender a vida da mulher, né? Mas acho que a temática core do episódio nem foi essa tecnologia, foi mais até que ponto o cara estava disposto, né, a seguir aquela porra lá, e ele se ferrando com os planos cada vez mais caros. Eu acho que dentre todas as tecnologias, né, que pelo menos que a temporada apresentou, eu acho que essa foi a mais palpável. Acho que sim. Sim. É a mais próxima. Tipo, assim, uma mais próxima. Não que vá acontecer, mas assim, eu enxergo uma possibilidade e eu consigo enxergar as pessoas de hoje em dia fazendo o que a empresa sugere, essa questão de planos. Cara, é perfeitamente assim, pô, você adquiriu o nosso plano A, mas olha só, tem um A+ aqui pra você. É foda, mano. Pra você ficar bonito, né? O que eu gostei bastante também é ver o desespero do personagem, né, pra salvar a mulher, o quanto ele se rebaixa,
né? O quanto ele vai, assim, ele acaba causando a morte de uma pessoa, não indiretamente, né? Morreu? Porque ele não Morreu? do trabalho, não morreu? Eu Não achava sei. que sim. Ou, assim, morreu, não sei, mas Se teve um fudeu legal. acidente, se fudeu legal, né? Mas Sim. eu queria saber do Carlos, né? O que tu achou dessa descida, assim, ele percorrendo esse caminho aí que foi Bad, Foi né? brabo, mano. Gradação, né? E você percebe que é um desespero, né? Porque o cara. E é interessante até a crítica, né, que ele faz, né? Porque você tem um desespero para manter uma pessoa viva, que é uma tecnologia que o cara não pode pagar. Sim. E você tem o estímulo para o cara fazer aquele plano, que você fica recebendo aquele estímulo eternamente, né? Que aquela mulher fica sempre oferecendo para ele, promovendo, Sim. né, o plano. Uhum. E uma crítica até à própria Netflix ali direta, né? Porque é um streaming que muda o plano que você possui, Sim. né? Que ele passa a te oferecer anúncio e você tem que assinar um mais caro para você Sim. ter um plano que você só está fazendo porque piorou o que você já tinha. Então, É verdade. é embolado, né? Que eles Sim. conseguem fazer todas essas críticas numa história só. Eu achei incrível, realmente. E Sim. eu tive uma frustração até com a temporada anterior a essa. E aí, quando ele vem com esse primeiro episódio já de cara, trazendo Black Mirror, sabe? Que ele é Maneiro. Absolute Cinema. Sim. Não, só que no caso, Pô, no caso, muito Black Mirror. quando eu tava vendo esse episódio, eu tava vendo com a Fabi, né? Fabi é minha esposa, Carlos. E aí a gente tava ligadaço vendo esse episódio, a gente tava se amarrando. Aí quando ela mete o primeiro Ed, a Fabi fez assim, ó. Caralho! Porque ela se ligou e eu não tinha me ligado. Eu falei, que tá com ela? Ela fez anúncio! Eu falei, caralho, não é que fez? Fez um anúncio do café que ela estava tomando. Eu acho Muito que era. foda, mano. Aí, porra. Eu achei genial. Só que aí, partindo pro. Assim, agora em direção ao segundo episódio, o segundo episódio eu achei o mais fraco da temporada. Tô na dúvida entre o segundo e o terceiro. A gente vai falar mais sobre o terceiro. Da fotografia? Tô colando aqui, tá? Porque Caralho, da fotografia eu achei irado, Agostinho. Que isso, Sério? mano? Eu achei irado da Vamos falar do fotografia. segundo primeiro. O segundo, Carlos, vê se eu tô correto. É o que a menina que sofreu bullying, ela volta mexendo nos multiversos todos, né? Então, esse é uma tecnologia... Pô, não tem como. Não tem como a gente chegar nesse nível, tá ligado? A gente vai se destruir antes de chegar no nível da gente conseguir controlar. Ah, não, confundi. Peraí, confundi. Confundiu. Eu confundi o segundo. Carlos. Eu achei que o segundo era o quarto. O quarto é do cinema. O do cinema é o... Não, mano. Não. O do cinema é o terceiro. É o terceiro. É o terceiro. A porra toda, então. Desculpa. Hotel. Olha só. É o senso comum da cultura pop. Tá? Ó, o segundo é o que tem uma... É um escritório. Beleza. É o escritório da mulher que trabalha com comida. Isso. Perfeito. Tá, beleza. Então, cara, eu tive dificuldade de me conectar com esse episódio justamente porque eu achei muito oposto do primeiro, enquanto o primeiro eu achei muito palatável várias coisas. Esse, cara, era uma máquina que a mulher controlava a realidade, aí o papo do multiverso, loucura do cacete. Ela, né, enfim, explica lá no episódio, eu não vou tentar explicar a ciência por trás do episódio, mas ela consegue moldar a realidade lá ao que ela bem entende, ao que ela quer, né? E aí, cara, o episódio é isso, é uma garota que sofreu bullying, né? E ela volta para amaldiçoar os caras que fizeram bullying com ela, né? Fica muito claro já no início do episódio que ela foi causadora da morte de uma outra personagem, né? Que era uma outra que tinha feito bullying também. E aí, cara, não sei, sabe? Acho que, já pulando para o final da minha análise, mas eu quero ouvir a de vocês, o que mais me chamou a atenção foi, entre muitas aspas, o plot twist do final, que no final a garota que estava sofrendo o episódio inteiro, ela consegue pegar o controle da parada e aparentemente ela vai seguir os mesmos passos da outra, né? Que é ser adorada e tudo mais. Enfim, não me empolgou muito não, sabe? Pô, acho que tu perdeu uma nuance nesse episódio aí, então. Perdi? Foi burrão? Não foi burrão. Perdi uma camada? Mas tem um determinado momento em que a personagem, vamos chamar de personagem principal, vamos chamar quem quiser. Que ela tem uma discussão, uma conversa com o namorado, né? Em que ele fala que
Fala não, ele afirma pra ela que ela gosta que as pessoas bajulem ela. Sabe qual é? Então, essa foi toda a questão do episódio. Ela causou bullying na menina que entrou na empresa. E no final do episódio, quando ela assume a tecnologia do multiverso, a gente pode ver que ela, a primeira coisa que ela pediu é que ser adorada pelo universo inteiro. Ela é uma escrotinha, mas. Então, mostra a profundidade da pessoa, né? Sim. Eu não achei um episódio ruim, sabe qual é? Eu achei maneiro a multiverso, melhor que Vingadores Ultimato, né? Tomando o cu. Eu não sei se eu acho ruim, mas acho que foi o que eu menos me interessei, o que eu menos. Tá ligado? O que eu menos me conectei e fiquei tipo, caraca, aí, o que vai acontecer? Sabe? Não sei. Entendi. O que Carlos achou? Esse eu acho que ele pega de um outro aspecto, né? Porque no decorrer das temporadas vocês podem perceber que em alguns episódios foca-se muito na tecnologia em si. Eu achei que esse episódio ele foi mais focado em fazer uma crítica com relação ao comportamento mesmo, mais forte até do que com relação à tecnologia em si, que não é nada palpável, como o Agostinho falou. Sim. E, assim, ele tem umas coisas interessantes ali que eu não sei, gente, pode falar de easter egg que colocaram nesse episódio aí? Ou a gente Pode, claro. Pode, vontade. Pode xingar até a mãe aqui se quiser, cara. E esse, isso é um fanservice muito bom que o Black Mirror serve sempre para quem acompanha todas as temporadas, né? Apesar da gente estar falando de uma série que cada episódio fala sobre um assunto diferente, a gente começa a perceber essas conexões, né? Quando a gente vê os episódios. E aí tem umas coisas muito interessantes aí. Elas passam por um lobby que tem o símbolo do White Bear, que é aquele episódio que a menina é perseguida, né? É bem interessante que já fizeram ali uma referência só para entregar mesmo um fanservice ali. Uma coisa que eu achei sensacional desse episódio, e aí é o easter egg mais interessante que a Netflix foi muito legal de fazer, é que ela discute com a menina sobre o restaurante, quando ela tá alterando ali a realidade, né? O nome do restaurante. E o boné da entrega, ele tá escrito Bernie's, né? Acho. E só que para algumas pessoas, ele aparece escrito com E. Para alguns assinantes, ele aparece a letra E no lugar da A. Sério. E ele fez justamente para você falar com outra pessoa e você dizer que viu uma coisa que não viu. E é a mesma discussão que tá acontecendo dentro do episódio. Muito foda, muito foda. É uma sacada incrível. E aí, no final, mostra, né, que a pessoa que era a vítima ali da situação, quando ela começa a ter aquele poder, né, que é o que você falou, ela passa a ser a pessoa que quer ser admirada. Eu achei muito interessante a crítica toda, e realmente a tecnologia não dá para se conectar com ela, mas a crítica eu achei legal. Sim. Porque mostra, no trabalho, ela já é a chefe, né? Ou não a total, mas ela é que lidera uma determinada equipe, um determinado projeto, né? E por isso, né, que quando ela tem essa discussão com o namorado em casa, o namorado afirma para ela que ela gosta de ser bajulada e tal. Enfim, tem toda essa questão aí que a gente já conversou, né? É assim, é um episódio interessante, né? Não é um Robocop, Agostinho, como a gente cansa, como a gente... Que tá aqui, né? O Robocop tá aqui. A gente coloca Robocop do Padilha. Porra, do Padilha ainda? Não. Caralho. Mas então, terceiro episódio, Hotel Riviera. O Hotel Riviera... É do cinema, né? É do cinema. Esse aí, rapaz, foi o que eu não consegui me... Eu achei a ideia muito foda, mas eu achei ela muito mal executada. Ih, não sei vocês. É bonito, é artístico pra caramba esse episódio, todo preto e branco. Não te pegou, não? Não. Vai ver cinema, então, dos anos 50, caralho. Que isso, gente. Mas é uma coisa que seria muito rápido, velho. Cara, então, de novo, né? Eu acho que eu não desgostei, não achei ruim nenhum episódio. Mas dentre os 6, tiveram alguns que me geraram bastante interesse, outros nem tanto. Eu acho que o que menos me gerou foi o anterior. E depois do anterior, eu acho que o Hotel Riviera, apesar de eu ter gostado, cara. Achei interessante a tecnologia, achei interessante a ideia. Achei o romance interessante também, sabe? Não sei, acho que foi uma grande ode aos filmes antigos, sabe?
falar a importância deles, porque sim. a menina que interpreta, né, a atriz que interpreta a personagem principal, ela é muito apaixonada pelo cinema antigo, ela conhece, sabe o time. Eu achei um episódio bonito pra caramba, mas assim, a tecnologia, eu achei ela curiosa, interessante, mas também muito distante ainda. E seria isso. O que o Carlos, o semi-especialista, qual a Semi, visão que tá, ele vai gente? Vamos trazer? voltar para quem esqueceu, não é especialista. Cara, primeiro, eu gosto muito da atriz. Eu adoro isso. Eu já vi outras coisas com ela, eu acho ela É, fantástica. eu não Mas conhecia, esse é a Eu única também não vez. conhecia, não. passar aí umas coisas. Comédia. Ela faz comédia, mas ela é muito, muito boa atriz. Eu acho ela bem, bem legal. Agora, quanto ao episódio, eu encarei só como diversão mesmo, sabe? Eu achei aquela coisa que entretém, mas não Uhum. achei também nada demais, não. Não me. Achei legal, só. Mas Foi o episódio não. mais fofinho, não foi? Porque tem muito É, episódio que termina, bonitinho. tipo, a gente Bonitinho. amargurado, tipo o primeiro, né? O primeiro É, acaba, puta, caralho, a é. vida desse cara virou uma merda. Esse Uma, não, né? Esse foi, tipo, é, bonitinho, né? Fofinho. uma coisa que eles usaram bastante nessa temporada e que aconteceu em outras também, mas nesse eu acho que em todos os episódios acontece essa tecnologia de colocar É É, o verdade. leitor aqui, é, né? E a pessoa. é. Eu acho que Pegou. usaram muito dessa vez. Não sei se é uma crítica, não sei se é uma Realidade virtual, virtual, simulação. realidade virtual, é uma simulação de uma realidade. E, cara, assim, o fato de eu não conseguir me conectar com esse episódio aí, eu acho que foi justamente pelo. Você não é fofo, é isso. Não, às vezes eu sou. É o Shrek. Às vezes eu sou. Mas, assim, eu acho que o roteiro, irmão, pecou. Não, eu não sei se eu fiquei assim. Vai, desenvolve a parada. Sabe qual é? Aí deu merda. Aí daqui a pouco, consertou. Aí volta tudo de novo. Sabe qual é? E aí Sim. passa, ela fica naquele looping eterno, que todo mundo parado. Aí as duas vão se aproximando. Tipo, na metade do episódio, a gente já sabia o que ia acontecer. Uma hora ela vai sair do filme. Eu sempre fiquei na dúvida se ela podia ficar presa lá dentro em algum Me momento. surpreenderia se ela ficasse presa. Aí seria bad, caralho. Oi? Ou não também. Eu falei, aí seria bad. Ou não também, né? Ou Não, não. porque ela ficaria com a pessoa que ela ama, É, né? sim, Porque no sim. final de contas ela aprendeu a amar uma pessoa que não é real, né? E aí, tanto que no final, para uma demonstração de gratidão, pega um telefone lá, todo tecnológico, para ela continuar falando com a mulher. Esse episódio é loucura. Não, ele é bastante. Ele é bastante. Tem um limite nessa loucura, né? Peraí. Que Pois nem é. eu posso pegar o telefone e ficar falando com o Jack Nixon aqui. Porra. É isso então, né? O Hotel Riviera não. Sei, Não tá. pegou muito, não. Não, pelo visto, não, né? O Hotel Riviera, o que tu. A gente já falou, até falta falar alguma coisa? Hotel Não, pra Riviera? mim, eu só achei Não. divertido e foi isso aí, cara. Eu não achei Passeio que no parque, também né? foi nada não, mas também não achei ruim, não, vai. Achei bom. É, ruim também acho forte. Não, ruim Entreteu. assim, Entreteu. não é. Ruim não é a palavra. Os Né? O episódios são menos feitos qualificado sinceros, da temporada. pode ser. Então você gostou menos do que do que tem a bullying lá, né? A menina que faz Acho, bullying. sim. Ah, é? Interessante. Tá julgando agora com a minha nota. Não, interessante, interessante. Tinha uma ironia nesse interessante. Foi sem julgamentos. Ó, E sendo agora, especialista, tá aqui, amigo. verdade, tem que respeitar a opinião do semi-especialista. E agora nós Ah, temos o episódio da fotografia. Esse episódio eu achei. não é, cara. Você tá tudo errado, Gente, cara. esse episódio me deu. Vai, o que você achou? Fala. Não. Eu quero saber agora, porra. Agora fala aí. O que te deu? Não, Eu agora não- eu falei você, amigo. Náuseas? Você falou, achei. Porra, eu achei do caralho. Tô até com vergonha. Pra bom? Tu não gostou, não, Carlos? Eu gostei, mas esse daí me deu. É porque, às vezes, vendo essa série, ela me traz sensações ruins. E esse episódio me trouxe uma sensação muito ruim, sabe? Você Eu olha pro achei seu passado e se arrepende das suas ações, Carlos? me deu uma bad. Caralho. Só fiquei triste. Só um segundo. Gente, a minha lista tá errada. O quarto é o da fotografia. Só pra me organizar aqui. É o da Porra, fotografia. você falou a ordem lá no início. Deixa eu ver. Não, pra mim, o quarto era do jogo. Não, Gente, quinta do o quarto jogo. é o do jogo. Mas vamos falar da. Caralho. Beleza. Mas vamos falar da Não é, fotografia. cara.
Tudo bem. Não é, o quarto não é do jogo, o quinto que é do jogo. Não, tô com a Netflix aberta aqui, meu. Caralho. Netflix Ele é aberta. viciado. Não, rapidinho. Confere aí no telão. O primeiro. Caralho. Ai, caralho, a gente sabe a ordem. Tem internet a nosso favor. A gente ia morrer no Aqui mundo a do Black gente tem Mirror. organização, já percebi isso. Eu tô debutando em podcasts num podcast organizado. A gente Semi Olha o gato organizado. passando aqui atrás, ó. O gato. A gente tá curtindo aí. Vamos lá. Confere aí no telão, Carlos. Sim. O primeiro é do pessoas comuns. Betnor, que é o do bullying. O terceiro, Hotel Rivière, o quarto da fotografia. quarto brinquedo. Vamos falar da fotografia. A gente Não pula é? ou a gente fica na fotografia? Caralho, o último que é da. Você Essa viu é algum fácil. episódio de jogo, 2L? Você pulou esse episódio. Eu tô sentindo que você pulou esse episódio. Brinquedo. Ah, Jogo. não! Esqueci desse Da episódio. simulação dos patinhos. Eu esqueci desse episódio. Não, eu vi. Eu vi do que o maluco cria o jogo. É isso. Né? Vamos Tá, falar da lembrei. fotografia. Não, vamos na ordem. Eu me escaralhei todo aqui. Ó, antes de qualquer coisa, esse quarto episódio, ele tem o Peter Capaldi, que é o Doctor Who. Não sei se a galera é fã de Doctor Who. E o Peter Capaldi, ele tá interpretando o loucaço, o cabeludão, que né, ficou naquela casa lá toda maluca. Cara, me amarrei na atuação dele. Passa um ar de maluquice, de louco, 22, rasga dinheiro. Muito, me convenceu muito. Parece com alguém? Parece, com uma função de gente aí que a gente conhece. Aqui não vale citar nome, entendeu? Mas o que vocês acharam? Eu achei, esse eu achei maneiro. Você viu primeiro? Deixa eu te perguntar, porque... Vi. Porque eu tava em contato com o semi-especialista antes. E ele falou pra eu ver o Bandersnatch. Você viu o Bandersnatch? Vi, tanto é que tem Tem o tudo Bandersnatch, ele aparece, né? Não sei o nome, tem um... Também não vou saber. Mas Tem. ele aparece. O ator do filme, né? O cara que faz o jogo, Sim. ele tá no Bandersnatch. O chefe dele tá no Bandersnatch também. Bandersnatch, pessoal, só complementando aí, é um filme que já saiu tem alguns anos, que fez bastante sucesso por ser aquele filme que você escolheu de 2019, se eu não me engano. 2019, 2018. Mas enfim, fala aí, Carlos. Vamos ouvir primeiro o Carlos. O que Carlos achou desse episódio? Vou fazer uma análise combinada aqui agora, né? Porque eu queria só fazer um adendo aqui pra falar sobre o Bandersnatch, que quando esse filme saiu, primeiro que ele desgraçou minha mente. Por quê? Não por conta da história, que a história é muito legalzinha. O problema é que eu achei ali um infográfico com todas as opções. Meu Deus. E eu fiquei na Netflix, meu amigo, muito tempo clicando pra ver o que acontecia, pra ver todas as opções possíveis, né? Realmente. Caralho. Voltando eu fiz aqui, algumas, mas eu cansei. Caralho. Não fiz muitas, não. Eu tenho esses problemas, cara. Eu fico meio obcecado pelas coisas. Normal. Eu gostei bastante desse episódio, achei bem legal. A ideia da destruição ali do jogo do cara também, porque já aconteceu isso comigo e é bem irritante, né? Quando uma pessoa vem e destrói teu jogo que você ficou muito tempo construindo. É uma merda. Carlos? Vamos entrar nesse parênteses aí. Amigo, eu tinha um Nokia. Um bom Nokia tijolão. Meu Deus. Um bom Nokia, não era qualquer não. Bom. E eu tinha um joguinho, um Diamond, alguma coisa. Meu Deus. Que tinha assim umas 50 milhões de fases. E eu emprestei esse meu telefone pra alguém e falei assim, cara, eu jogo esse jogo aqui, ó. A pessoa achou por bem criar novo jogo. New game. Cara, jogo Caralho. antigo. Excelente. Quem nunca passou por isso? O jogo do E aí Nokia. você entende por que essa pessoa mata outras pessoas quando elas destroem o jogo. Caralho. Mas aí, voltando pra esse episódio, gente, eu sou do bem, tá? Eu não mataria uma pessoa, não. Essa pessoa tá viva até hoje, essa que destruiu meu jogo. Tem advogado aqui. Mas aí esse episódio eu achei muito, muito legal, cara, porque traz de volta o cara do Bandersnatch. Achei uma sacada boa, porque ele ficou meio solto ali, né? Veio o filme fora de temporada, e aí ele traz pra dentro de um episódio. E o episódio é um bom episódio também, achei bem maneiro. Sempre que traz jogo, acho que eles acertam. Eu gostei desse episódio, não foi meu favorito, né? Não foi o Robocop. Não foi. Né? Mas... Mas eu achei que ele se desenvolveu bem. Uma curiosidade que eu tive foi... Ele realmente conseguiu falar com os... Droga.
Os personagens ou era tudo... Então, isso é um ponto de vista curioso, tá ligado? Cara, eu acho que ele... Eu não sei, acho que é complexo, né? Porque aquele cara ali, ele claramente tinha condições mentais, né? E fica claro ali que ele consome drogas alucinógenas com uma frequência muito alta num período de vida dele. Então, cara, acho que alguma coisa ele viu, sabe? Alguma coisa ele entendeu. Mas se foi exatamente o que tava lá na tela ou se era uma coisa interna dele, eu acho confuso. Tô ficando confuso pra explicar, porque eu acho que é um negócio confuso mesmo, mas eu acho que é uma parada interna dele, tá ligado? Tipo, ele entendeu o que o subconsciente dele queria que ele entendesse. Não acho que ele tomou um bagulho. O bagulho é muito. A série é muito tecnológica pra falar que o cara toma um bagulho e entende, sabe? A tecnologia. Eu acho que não faria isso, não. Tá ligado? Ficou claro? Essa explicação... É o melhor que eu consegui. Cara, essa explicação tá mais confusa que a série. Eu acho que agora você acabou de abrir um portal que eu não tinha pensado, mas essa série toda pode ser pessoas que na verdade tomaram bagulho. Pode ser uma onda de LSD. A tecnologia sabe? talvez Caralho. não esteja ali presente. Mas essa gente toma um bagulho. E o consumo, né? O consumo do LSD tá no Bandersnatch também, né? Tá. É curioso Tá lá. pra caramba. Pô, eu não lembro tanto do Bandersnatch, assim. Eu vi uma vez só e... Pô, Dá pra acabar rápido, dependendo das opções que você seguir lá. Eu gostei muito do Bandersnatch, achei muito divertido, porque me lembrou muito os livros jogos RPG, de RPG, né? tá ligado? Se você não for um Mas, tapado assim, igual a mim, que ficou clicando em tudo, você acaba rápido, amigo. Mas eu não fiz como Carlos, mas eu imagino que tenha tido pessoas assim como nós semi-especialista que ficaram lá uma vida, né? Uma Só quero semana dizer que eu não vi inteira. tudo não, tá, gente? Eu teve um momento que eu falei, já deu. Eu fiquei acho que uns 40, 50 minutos depois que eu vi, trocando um pouco. Eu falei, não, cara, claramente isso aqui é um buraco sem fundo. Ou que o meu braço não vai alcançar. E eu falei, vou parar. Mas eu gostei bastante desse episódio. Pô, vocês falaram que não foram. Pra mim foi um dos meus favoritos. Não foi o favorito, mas é um dos favoritos. Acho que. Não sei o nome. E também nem vou procurar aqui, senso comum. O moleque louro que cria o jogo, que é o fodão que cria os jogos. Pô, acho que ele manda muito bem. É o Bender. É muito bom. Ele é o Bender? Bender da onde? Snatch. Sacanagem. Boa. Eu morri essa vida. Eu vim esperando boas piadas. Cara, enfim, tu me desconcertou com essa. E eu gostei pra caramba do Peter Capaldi, que me lembrou do Doctor Who. E, pô, acho que ele atua muito bem, ele ensina muito bem. Que, inclusive, a gente vem falando, né? O Carlos trouxe a atriz do Hotel Riviera, que manda muito bem. No primeiro episódio, a menina lá que fica, né, quase morrendo é a do The Office, que manda muito bem também. Sim, ela é engraçada pra Rashida. cacete. Rashida alguma coisa. Do The Office? Ela é uma namorada do Jim lá, sem ser a Pam, tá ligado? Caralho, pode crer, mané. Ela é muito foda. Caralho, eu tinha esquecido disso, que foda. É Rashida Jones, acho o nome dela. Isso aí, né? Ela manda muito bem. Ela muda de filial depois, né? No The Office, é isso, né? Sim. Pode crer, é isso mesmo. O marido dela, né, nesse episódio, também achei ele muito bem. Ele me passou muita angústia, muita sensação ruim, a cara dele. Meio de raiva e vergonha ao mesmo tempo do que ele tava fazendo. Ele aparece sem dente, é foda, né? Ah, cara, pô, deu uma pena demais daquele personagem, ele tá ligado? Morde negócio na língua também, né? Sim, sim. E a vergonha dele, ele tem vergonha dela por estar fazendo essas coisas também, né? Porque ele não quer mostrar pra ela que ele tá se submetendo. É bem... A gente falou do consumo de LSD nesse episódio aqui do 4, mas eu tinha esquecido. O episódio 1, ele também remete, pelo menos a mim, remeteu uma questão talvez não de droga, mas de vício, né? Porque ainda teve isso. No finalzinho dos planos lá, primo, que eles conseguiam pagar, eles estavam pagando um negócio de horas. Não, toma aqui que vai durar 10 horas, toma aqui que vai durar 12 horas. Foi uma outra questão desse episódio também que pensei agora falando com vocês, essa questão de vício, né? Que fica muito escroto mesmo. Tem tipo um gift card, né? Pois é, que aí ela, tipo, cara, a vida é uma merda, vamos por essa, ó, consegui aqui, ó, toma aqui, fica chapado. E tem uma parada também que eu não sei se é isso que você tá falando, que ele controla, né, tipo, prazer, que ele controla. Sim, calma, né? Paz, né? Seria incrível isso, né? Tá aí uma boa tecnologia, hein? É verdade. Ia fazer mal com certeza, mas porra...
Bota tudo no Ansiedade máximo. gerada sempre ia ser uma delícia. Viver a vida no máximo. Não. Ansiedade no talo Caralho. sempre, no zero. Mas, voltando aqui sobre o quarto episódio, logo no final, vocês acharam que o game lá realmente conseguiu fazer o que o personagem tava afirmando? Ou Que era uma grande simulação, um jogo? era Então, uma grande simulação para o que eles iam fazer? Pois é, eu fiquei meio nessa dúvida, achei que Eu era só um tinha jogo, também né? essa sensação, acho que a ideia é justamente essa, né? Que às vezes também tem isso, né, cara? E é uma coisa que eu acho um ponto positivo e que esse episódio fez, a série faz muito, é não entregar resposta às vezes, né? Sim, isso é Deixa a legal. coisa Ah, muito sim. pra você ter essa coisa mesmo. Prova disso é aquele episódio Metalhead, né? O preto e branco, que, cara, Uhum. aquilo ali pode É maneiríssimo. teorizar pra cacete, né? Porque Sim. o que os caras fazem. E vocês comentaram agora uma coisa que eu concordo muito, e de um modo geral, eu acho que as atuações nessa série sempre são muito boas. Né? Eles trazem uma galera que é muito boa. Eu fico impressionado que todo episódio tem uma atuação muito boa, né? Então, eu vou pegar essa levantada do Carlos aqui, 2L, e falar que no quinto episódio da fotografia, Paul Giamatti é surreal, tá ligado? A atuação daquele cara. Porque você começa o episódio comprando o barulho dele, né? Já vou Sim. falar um pouco mais do episódio. Fala do Paul Giamatti. Começa comprando o barulho dele e, tipo assim, o que ele tava falando era meio que uma mentira, né? Porque pelas fotos a gente vai vendo que ele também vacilou. Como no relacionamento, quando as coisas acabam, né? Nunca é sempre um lado, né? A história tem sempre dois lados. 3. 3 lados? É. Advogado. Da uma pessoa, da outra, e a verdade. Ok, advogado. Ok. Entendeu? Sim, senhor jurista. Eu aprendi essa com o 2L Sênior. É, Mais uma. grande sabedor aí, o 2LCN. Um abraço pra ele que deve estar ouvindo a gente. E, cara, eu gostei muito, eu fiquei fascinado pela atuação dele. Eu achei, né, falando agora do episódio, uma tecnologia que você consegue entrar numa foto e passear um pouco pelo ambiente da Pelo foto. momento, né? É. Pelo momento da foto. Achei isso muito, muito interessante. Cara, acho que o desenrolar do episódio eu achei muito maneiro, porque mostra que ele vacilou, ele foi um cuzão, né? Tem o plot twist de que aquela interface lá que tá falando com ele é a filha da mulher, tá ligado? Falei demais. O que tu achou, Carlos, não sei nem falar nesse episódio. Eulogia. Quando a gente errou ali a ordem, né, no início, né, que a gente veio falar desse episódio antes do outro, eu tinha começado a falar da tristeza que traz, né? Porque traz aí Sim, é meio deprê, né? Esse episódio é pra baixo mesmo. É pra baixo mesmo. Né? A tecnologia eu achei maneira de você entrar na foto, achei bem legal a ideia, né? Mas ter essa parte deprê até pela pessoa ter morrido. Cara, eu tava gostando bastante do roteiro, mas eu achei a parte da filha, eu achei meio forçação de barra já. Achei exageraram. Não precisa trazer a filha e tal. Mas, num contexto geral, eu achei o episódio muito bom, viu? Porque ele trouxe esse sentimento aí realmente dá uma melancolia, né? Quando a gente assiste esse episódio. Sim, não, dá. Fala aí, 2L, eu ia cortar aqui. Eu tenho algo... Não, corta, pode cortar, falei. Então, que eu acho que essa melancolia, eu não sei, acho que talvez seja uma visão particular, não só minha, né, de um grupo de pessoas, não sei se vocês se encaixam, né, sobre essa visão. Cara, a fotografia, ela é muito maneira justamente para guardar tem vários tipos de fotografia, né? Mas a fotografia legal, que a gente guarda no coração, que a gente bota no Instagram, é uma que captura um momento, um momento de alegria, um momento de felicidade. E eu acho que a tua memória meio que constrói, né, essa parada. Você vê a foto e na tua memória você tem as lembranças boas. E justamente se você mergulha na fotografia, talvez você vai ver que, talvez a realidade do dia daquela foto não tivesse tão animada como eu lembrava na minha memória. Sabe, eu acho que a tecnologia é muito maneira, mas acho que é muito nociva. Porque eu acho que, invariavelmente, ela vai te trazer uma questão meio bad, tá ligado? Olha só, galera. Esse podcast compartilha sempre a verdade com os ouvintes, né? Então nós tivemos um baita problema aqui pela primeira vez, né? Em 56 episódios, que foi o nosso erro de conexão. Depois o convidado não aparecia mais com a câmera, né? Foi tipo, a gente foi falar de Black Mirror, a tecnologia nos fudeu, né? Então tudo que vocês, a gente não vai adentrar mais no vai ter um corte aí, teve um corte sinistro aí do nosso Jax Tramontina, tá?
Então, sim, a gente não vai se aprofundar mais no quinto episódio, vai ficar por isso mesmo. Um grande episódio, é isso. A gente está com preguiça de falar, desenvolver esse assunto e a gente está indo para finalmente já no último episódio, tá? Que é uma continuação do USS Callister, né? Esse excelente episódio. Excelente. Não, o Agostinho pela cara não achou excelente, não, né? Eu achei ele muito longo. Acho que ele poderia ter sido um pouco menor, mas eu adorei também. É essa a crítica? Não. É engraçado, né? A gente vai ficando com esse mediatismo, né? É verdade. Deixa eu me aprofundar mais. Eu gosto muito da temática que ele traz do Star Trek, né? O cara não consegue. É uma grande homenagem, na minha opinião. Eu já tinha gostado bastante do primeiro episódio. E o segundo, ele aprofundou na tecnologia de complexo aquilo ali, né? Mas de você pegar o DNA de humano e transformar ele num simuladorzinho. Clone, né? É um clone. Num clone de jogo, né? Mega complexa essa ideia. Mas queria dizer que uma coisa que eu gostei também nesse episódio, além de puxar essa parte do Star Trek, é que a gente viu, o 2L, você percebeu que a nossa Sofia Falcone, né? Estava lá, né? Sim, percebi. Grande atriz, gosto dela desde How I Met Your Mother, apesar dela ter aparecido muito pouco. Percebi não, Agostinho. Não percebeu, meu amor? Impressionante. Então, cara, a Sofia Falcone... Você viu, Carlos, a série do Pinguim? Oi? Então, teve uma série do Pinguim. Parece que a gente tá totalmente chapado, bicho. Caralho. Sei, amigo, que existe série, mas assim, não vi. Você não viu? Então pra você não tem como você fazer essa conexão. Ele não gosta dessas coisas bobas de super-herói, cara. Já deu pra perceber. Claro que eu gosto. Eu gosto, mas é porque, assim, eu confesso, assim, séries, às vezes eu deixo elas guardadas ali pra ver e esqueço. E então a do Pinguim é uma que tá lá na minha fila. Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Ai, Superman. Quem é o novo Batman? Como que é o novo Batman? Tá vendo? Esquece. Estamos tomando rumos obscuros aqui. Né, Por que a gente tá falando do Batman, né? Então, deixa eu tentar fazer a conexão pro ouvinte, Carlos. Na série do Pinguim, que inclusive a gente falou aqui no Dois Controles, eu e 2L a gente gostou bastante, mergulha no universo do Batman. O Pinguim ele tem uma personagem que ao longo da série se torna uma vilã. Vilã não, né? Porque todo mundo é vilão na série do Pinguim. Mas um contraponto ali do Pinguim, que é uma personagem Sofia Falcone, que ela é muito importante na série e na história do Batman como um todo. E a Sofia Falcone é interpretada, me foge o nome, Christian Milioti. Olha só, hein? É interpretada pela Christian Milioti, que é a menina no episódio do Black Mirror. É a protagonista. É a protagonista principal, entendeu? Sim. Ótima atriz, por sinal. Ótimo. Então, uma das coisas que eu gostei bastante desse episódio também foi a atuação dela. Aliás, esse ponto de vista meu aqui, eu acho que serve para todos os episódios. Acho que as atuações são muito boas, cara. Mesmo alguns atores que eu não conheço, como a do Hotel Riviera, que o Carlos falou, não conheci o trabalho dela antes, mas gostei muito do trabalho dela. Não só a principal, né, no Hotel Riviera, a par dela lá, que é do filme antigo, também manda muito bem. Sim. Então, acho que é um episódio com muitas atuações boas e fala sobre multiverso, sobre infinito. Quero saber do Carlos aí, já falei demais, estou com boca seca. O que você achou, Carlos? Vou perguntar mais uma coisa pro Carlos e vou passar a palavra para ele. Meu Deus. Né? Complementando o que você falou, tá? O que você achou desse episódio, né? Boa. E a gente viu também uma questão que ela ia morrer, mas não morreu. Uhum. Né? De novo, a gente está nessa dualidade aí com a morte. Uhum. Então, o que tu achou disso também? Cara, sobre o episódio em si, esse episódio eu conheço algumas pessoas que gostam do primeiro e outras pessoas que não gostam, porque eu acho ele meio bobo, né? Porque quando ele entra nesse universo do Star Trek, ele entra de uma maneira meio caricatura, né? Do que seria o Star Trek, mas homenageando. Realmente ele coloca as meninas mini saia, aquela coisa toda bem clichê, né, no episódio. Eu gosto bastante dos dois, inclusive, né, eu adorei os dois. Nesse caso, eu achei legal a ideia do morre não morre ali nesse episódio. Isso daí não me trouxe a bad, não. Eu acho muito legal justamente essa coisa clichê que ele colocou,
porque, na verdade, o primeiro episódio, por exemplo, que a continuação aí agora ele trouxe, ele pega o episódio que é uma coisa bem clichê, bem felizinha, bem comédiazinha, mas que esconde uma realidade que, na verdade, o cara tá ali colocando as pessoas que são algozes, né? Que ele é um algoz de pessoas que ele vai colocando DNA lá dentro. Eu achei isso muito maneiro, ele usa como uma forma de castigo, né, para essas pessoas, né? E no Black Mirror tem muito uma coisa que é bem interessante, que é eles, em alguns episódios, eles pegam meio que ruptura, que faz a separação de cérebro, né? No Black Mirror ele faz isso também algumas vezes, ele pega a pessoa, ele clona a pessoa e coloca numa outra realidade, mas a gente nunca pensa na realidade do ponto de vista do clonado, né? Daquele que está lá dentro, né? Tem alguns episódios até que ele faz uma alusão a pensar em direitos humanos das pessoas que estão clonadas, mas do clone. Sim. Não sei se vocês viram um episódio que é bem interessante, que tem essa linha de raciocínio também, que é você tem um assistente pessoal que tem as tuas memórias. E ele coloca, o assistente pessoal é um clone virtual, eles chamam de cookie no Black Mirror. E ele coloca você dentro de uma realidade paralela, e aí você tem as suas memórias, só que você tem seu sofrimento, as suas dores também, e você está preso ali dentro. Então é bem interessante quando você começa a pensar dessa forma, porque você tem, como você tem seus direitos também, né? Sim, bem maneiro. E esse episódio faz muito isso, né? Ele coloca as pessoas presas numa realidade com consciência, né? De que elas estão presas. Elas não conseguem morrer ali de um jeito meio estranho, né? No primeiro eles até vão naquele buraco da minhoca, né? Pra tentar acabar com um ciclo, né? Que eles ficam se alimentando. Eu achei bem legal. Sim. Eu gostei muito da parte que eles procuram, eles estão roubando, né, os jogadores, né? Isso vai causando um distúrbio, né? Esse episódio me lembrou muitas coisas sobre jogos mesmo, sabe? Uma coisa que eu não sei se foi a intenção da série, eu não sei se eu interpretei certo. Às vezes a gente perde algumas nuances do Black Mirror. Mas, cara, tinha a questão do jogo ser meio que infinito, né? Ele estava sendo... O criador do jogo estava lá, uma cópia do criador do jogo estava lá dentro, criando novos mapas, novos mundos, né? Cara, e uma coisa que falou muito comigo, mas eu não sei se tava falando... Tipo o episódio lá da criação do simulacro, se foi uma coisa da minha cabeça que eu queria enxergar ou se realmente falou aquilo. O que eu tô querendo dizer? Cara, tem uma hora que eles descem pra uma missão, né? São teletransportados, e a galera da tripulação caga, tá ligado? Eles vão ver uma série bem velha. Seriado, tá ligado? Eu acho que é novela mexicana. Não é novela mexicana? Tipo? Real Housewives. É tipo um seriado que acompanha a vida de donas de casa nos Estados Unidos. Só que é outra pessoa. Cara, sabe o que eu senti vendo aquilo ali? Eu falei, cara, de novo, eu acho que pode ter sido uma viagem particular minha, né? Falei, cara, ele tá falando desses jogos infinitos que não tem tanta história, que a coisa fica chato pra caramba, que é só exploração, né? A gente não tem muito tempo, acho muito difícil eles não terem bebido um pouco dessa fonte. Acho que o Carlos não é muito dos games não, né, Carlos? Não, já o último que jogou tava no Nokia, né? Parei no Master System. Parou no Master System. Então, alguns anos atrás, Carlos, saiu um jogo que a ideia dele era muito parecida com isso, né? Que era exploração espacial e exploração de mundo. Não tinha uma história, uma narrativa sendo contada, era você ir pro mundo. No Man's Sky que tá falando? Exatamente. E o No Man's Sky, ele prometia exatamente isso, Carlos. Ele prometia assim, ó, vai ter planetas infinitos, cada planeta vai ter sua gravidade, sua fauna, e você vai fazer o quê? Cara, você vai explorar, não tem um grande objetivo esse jogo. E assim como no episódio de Black Mirror, você pode encontrar lá outros players, se matar pra pegar o ouro do cara, mas não tem uma história sendo contada ali, é só exploração. E esse jogo, inclusive, ele teve muita polêmica, porque quando saiu, falaram que ele ia revolucionar justamente por essa diversidade e a quantidade de mundos infinitos que você poderia ir. Cara, o jogo quando saiu foi um fracasso, porque não tinha nem metade do que haviam prometido. E sei lá, esse jogo já deve ter... Quantos anos tem esse jogo, 2L? E o que o pessoal fala... Tem quase 10 anos, cara. Quase 10 anos. E o pessoal fala que hoje em dia o jogo tá maravilhoso, porque através de DLCs, que são... complementos que você vai baixando depois do jogo, o jogo se tornou aquilo que havia prometido há 10 anos atrás. Só que
financeiramente já é ruim pra empresa, tá ligado? Contei essa novela toda pra dizer que esse episódio me lembrou muito o No Man's Sky, o jogo No Man's Sky, sabe? Principalmente nesse momento, que eu percebi assim, eu falei, cara, eles estão indo na missão, eu fico sempre meio... Cara, será que vai acontecer alguma coisa na missão? E a galera da tripulação não está nem aí, sabe? E não é que eles... Eu acho que não é que eles não se importem com a galera que tava indo na missão. É porque sabe que o negócio era batido, era repetitivo, e eles iam sair dali dando tudo certo. Não sei se vocês tiveram essa sensação, não sei se foi uma coisa só minha, mas me lembrou muito essa questão de jogos infinitos, promessas de jogos enormes, e que, no fundo, não tem tanta emoção quanto, às vezes, um jogo menorzinho, mas com uma narrativa, uma história por trás muito mais interessante, sabe? Enfim, divaguei legal aqui. Eu acho que você levou muito a sério essa questão do jogo. Né? E não é sobre isso, não, né? Não é sobre que não isso. precisava em nenhum momento. Eu imaginei, mas assim, eu senti, foi o que eu senti vendo aquele não, episódio. tudo bem, cada um sabe o que sente. Sua percepção, mas, né? Mas dá pra perceber que é um MMO. Né? Sim. É um MMO. E assim, o grande dilema, a saída deles, né, tentar sair daquele mundo. E a forma, né, a personalidade do chefe, né, do jogo, ou do clone, né, e a personalidade dele na vida real, né, assim por dizer. O que vocês acharam? O chefão, não o chefão, o chefe, o criador do jogo, a principal, a gente não sabe o nome de ninguém, tô falando por mim, né? Quando a personagem principal chega lá, naquele mundinho dele lá que ele tá construindo, vocês acharam que ele tava sendo sincero mesmo, que ele ainda não tinha se tornado um babacão e ele só tava querendo uma companhia pra ele, ou não? Ele já era um escroto, um babaca desde aquela época e ele tava tentando enrolar ela pra ficar com ele? Eu acho que ele projetou, né? Acho que foi meio que o que ele queria ali, né? Sim. Ele não era, mas ele queria ser. Eu acredito nisso também. Usou uma possibilidade para poder fazer isso. Até essa questão deles estarem cagando pro que tá acontecendo, eu acho até que a única pessoa que se importa sempre é a pessoa que tá de líder ali da nave, né? Que é a pessoa que entra no jogo ali naquele momento. Porque a gente não vê o que tá acontecendo no momento que ele não tá logado, né? Porque é um tédio total, né? Porque nada acontece ali o tempo todo. Sim. E aí, como o cara tá vendo aquilo ali o tempo todo sem fazer porra nenhuma, na hora que o cara aparece, é o único momento que ele tem de simulação de algum interesse por aquele jogo. Eu entendi assim. Totalmente projetado para ele ser o que ele realmente é. E eu acho que o Carlos falou tudo aí, não tem mais nada a acrescentar. Claro que tem, fala aí. Vai falando aí. Não tem mais nada a acrescentar. Porque assim, eu acho que não foi o melhor. Eu concordo com o Agostinho. Foi um pouquinho extenso. Eu acho que algumas coisas ali poderiam ser... Acho que eu li que foi o maior episódio, né, Carlos? Foi 1h30, né? 1h30, se não me engano. 1h30 e tem um que é Hated in the Nation também, que é 1h30. Espero que tenha uma continuação, já que teve o 2 agora com o primeiro 1h30. E tu quer a continuação desse aí? Eu gosto. Eu veria, hein? Eu veria uma continuação de 50 minutos, de 45 minutos. Entendeu? Do que? Do Hated in the Nation? Não, esse eu não conheço. E o ISS Star Trek lá. Vejo também, numa boa. Eu achei o universo maneiro, viu? Agora, o que vocês acharam dele colocar uma pele azul na mulher? Por quê? Fetiches, né, meu amigo? O fetiche do nerd é uma coisa... É verdade. Né? Fetiche do nerd. Fetiche do nerd é a Leia, a Princesa Leia, é o Avatar, né? É complicado. Tem personagens muito estereotipados também, né? É verdade, o mundo nerd está repleto disso. Eu queria, Dozelli, se você me permite, estou sentindo pelo seu tom que estamos caminhando para o final. Queria fazer uma última pergunta para o nosso semi-especialista aqui. E, Carlos, o que você achou da 7ª temporada em relação às outras? Foi uma das melhores, uma das piores? Foi a volta? Você falou muito no primeiro episódio que você sentiu que, cara, Black Mirror tá voltando, porque a última temporada... Os outros episódios deram esse gostinho também de que Black Mirror voltou um pouco às raízes? O que tu achou em relação às outras? Gostei bastante. Achei que, de fato, voltou ao que era nas outras temporadas, porque eu senti que tentaram dar um tom mais positivo na última temporada. E era justamente esse desconforto que eu achava interessante no Black Mirror, né? Era trazer episódios que Entendi. não felizes com o uso da tecnologia. Então, eu gostei bastante. Achei uma das melhores, mas não diria a melhor, viu? Tem outras aí que eu gosto mais. E tem algum episódio favorito de todas as temporadas?
Cara, tem alguns aí. Posso colocar em um top 3? Manda. Diria White Bear, eu gosto pelo plot twist, eu gosto bastante. Tem um que é Shut Up and Dance também, eu acho maneiro. Qual é o Shut Up and Dance? Eu não lembro o Shut Up and Dance. San Junipero também. Oi? O Shut Up and Dance e San Junipero, o último. Ah, tá. O Shut Up and Dance é um que um menino ele recebe ordens para fazer certas coisas. E aí você vai vendo ele fazendo tudo que uma pessoa tá mandando ele fazer. E você vai tendo uma empatia pelo menino o tempo inteiro, porque você vê que ele tá sendo explorado o episódio todo. Se vocês se importarem, eu posso dizer que no final você tem aí uma surpresa, porque na verdade ele estava fazendo aquilo porque uma pessoa estava torturando ele por ele ter cometido um crime. Então aí você tem uma reviravolta bem maneira. É isso, 2L. Vou falar aqui um dos meus episódios favoritos também. Eu gosto... Assim, a sexta temporada tivemos bons episódios. A Joanne é péssima, que a vida dela é um filme da Netflix, tá ligado? Esse filme é muito foda, esse episódio. Temos episódio com Aaron Paul também, que é o Beyond the Sea, que é ele no espaço, né? E ele se coloca numa máquina, ele vai para uma terra nos anos 50. Lembra desse, Carlos? Lembro, bem maneiro. Esse é maneiro. E o meu preferido continua sendo o... É o do porco. Não do porco, não. Como é que é o nome? Black Museum. Esse é da terceira, né? Maravilhoso também. Eu gosto bastante. Black Museum. E é isso. Acho que só. Essa temporada eu gostei bastante. Eu nunca fui um cara que acompanha o tipo, Black Mirror, eu vejo todas. Eu vejo 1, 2, mas são episódios bem interessantes. Tanto é que tem uma porrada de episódios que eu ainda não vi e eu vou ver, né? Porque é uma série muito maneira. E é isso. Eu recomendo pra galera que pode ver. Obviamente vai ficar perdido alguns easter eggs, mas isso não atrapalha a experiência. Eu tive essa experiência aí, exata. Fui vendo alguns, perdi com certeza easter eggs, mas fiquei empolgado e vou pegar lá na... se não me engano, acho que da segunda temporada eu só não vi o último, que é um de Natal, e depois eu pego da terceira pra frente, já vi uns 2 ou 3 ali nessa meiuca, mas vou ver tudo. Pô, tem um episódio no Black Mirror que é um moleque, né, que ele é esquecido no aeroporto pela família. Muito foda. E aí... Sacanagem, não contando a história esquecendo de mim. Que moleque. Com essa, a gente se despede. O Carlos estava todo concentrado ali no olhinho do Carlos, ele pensando que porra de episódio é esse. Que episódio é esse? Será que eu pulei? Porra, eu não conseguia. Vocês estavam tão concentrados. Pois é, meu amigo. Que ódio. Um forte abraço a todos. Carlos, muito obrigado pela participação, irmão. Cara, desculpa aí os problemas técnicos que tivemos, mas foi do caralho. Estreou com chave de ouro no Podverso. É isso. É isso aí, Podesfera. Podesfera, Podverso. Podverso. O Podesfera. É isso, pessoal. Valeu, um abraço. Carlos, quer falar alguma coisa? Mandar um beijo pra Xuxa? Não, só mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí. Foi um prazer. Uma última pergunta. Qual o nome do gato? A Suzy. É uma gata. Suzy. Gatinha. Então é isso, galera. Valeu. O senso do comum da cultura pop. Se inscreve no canal, comenta. Carlos, você é inscrito no canal? Claro. No YouTube? Segue a gente no Instagram? O cara é brabo, pô. Então tá bom. Tá seguindo agora. Claro. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos cancelar aqui o episódio. Concluiu o episódio. Cancelar não. Excelente. Valeu, galera. Até semana que vem. Fomos. Falando de cultura pop. Essa é a nossa festa de filmes, música e jogos.